Mas hoje, dentro da assessoria, ou seja, aquela história, a gente é picado por aquele vírus do automobilismo, não consegue se afastar mais. Você faz um projeto muito legal junto a Stuttgart, que eu já tive em alguns deles, quero conhecer. Um deles, que é uma vertente disso, junto à Porsche, era o Porsche Clube, que eu tive o prazer de conhecer com o Antônio Hermann, o Tonico Hermann, me levou para algumas etapas, era muito glamourizado, mas hoje, dentro desse projeto de Stuttgart, vocês têm o Track Day. Então, eu queria até que você desmistificasse alguma coisa, Panda, que muita gente fala, não, essa coisa de cada um ter seu carro, ir para a pista, é seguro, não é seguro. E eu sempre coloquei, inclusive aqui na Jovem Pan, já fiz uma matéria até para o Jornal da Manhã, falando que se você tem um circuito controlado e se você tem monitoramento disso, você tem uma ambulância, enfim, tem algumas coisas desse ambiente para se tornar um ambiente controlado que é muito seguro, e aí sim, é mais seguro ter isso do que o cara ficar com o carro andando, acelerando na rua, tá certo? É certíssimo, é isso mesmo. No caso do Porsche Clube e também da McLaren, né, os eventos de pista, eles são, a estrutura deles é praticamente uma estrutura de corrida. Tem cronometragem oficial, tem regulamento específico muito rígido. Então, se o cara fizer alguma coisa que... Temos o Sérgio Berti como diretor de prova. O Sérgio Berti é o diretor de prova do Porsche Clube. E o Sérgio é muito respeitado, né? Então, se... Não, CBA, Fórmula 1, já fez de tudo na vida também. Exatamente. Então, o Sérgio Berti é uma autoridade lá dentro. Se ele vê algum piloto fazendo alguma coisa... que não é nem maldade, é inabilidade, ele para o cara, chama, e aí nós temos vários pilotos instrutores, Beto Gressi, Rodrigo Ranachiro, Maurício Sala, e a gente pede para o piloto instrutor orientar aquele participante. O cara só vai falar diretamente com o Sérgio se for algo realmente mais sério, entendeu? Mas a gente nunca teve no Porsche Clube, nem nos eventos da McLaren, que na McLaren é o Born on the Track, né? Nunca teve nenhum incidente sério, nunca teve nenhum incidente grave. Às vezes alguém dá uma rodada, alguma coisa assim, claro, acontece, tá todo mundo ali tentando virar limite. E também por isso o Porsche Clube e a McLaren também, eles promovem muitos passeios por estradas. Então, quem quer correr tem os track days. Quem quer passear tem a gente chama de road tours, porque é um passeio cronometrado, né? E o cronometrado é simplesmente para ter uma brincadeira, um gosto de competição. Então, na estrada é uma prova de regularidade, sempre respeitando o limite de velocidade do percurso. E aí o pessoal fica feliz porque recebe um troféu. Isso vale tanto para a Porsche quanto a McLaren? Os dois têm esses formatos? A McLaren não tem. A McLaren faz só os track days e os passeios. No caso do Porsche Clube, para você ter uma ideia, são 11 eventos que teve esse ano. Foram 8 de pista e 3 road tours. E como faz para a pessoa, para o proprietário de um McLaren ou de um Porsche se inscreverem num evento desse como o Track Day? Normalmente, o Porsche Clube tem um cadastro grande, né? Abre as inscrições normalmente com um mês de antecedência e já é meio automático. Quem tem interesse em ir para a pista ou ir para a estrada já fica meio ligado. A gente divulga o calendário do Porsche Clube logo no começo do ano, em fevereiro, começo de março, no máximo. E no caso da McLaren são menos eventos. A gente faz 1 ou 2 de pista por ano no máximo. Por que isso? Porque tem muito Porsche e tem menos McLaren. Então não adianta você fazer um evento por mês, porque o McLaren é um carro bem mais caro, então tem menos carros aqui no Brasil, a marca que está aqui há pouco tempo, chegou em 2018, então está no começo. Mas o Porsche Clube também começou com 4 eventos por ano e hoje tem 11. Panda, sabe que eu tive num desses Porsche Club, vai fazer mais de 20 anos com o Antônio Hermann, e eu saí de lá deprimido. Saí numa depressão profunda, me senti muito pobre, mas muito pobre. Estavam junto comigo lá no mesmo evento e na mesma mesa. O irmão do Abílio Diniz, o Alcides. O Sidão, o Alcides Diniz, Totó Porto, banqueiro. O Ferreira, que era dono da Bombril. Ronaldo Sampaio Ferreira. Um presidente do Citibank.
o diretor-geral da Rolex aqui no Brasil, ou seja, o PIB da mesa, eu estava numa pontinha que eu achei, ó, já esses caras vão me expulsar daqui. Mas eu sempre vi esses eventos, assim, não só pela competição, glamorização, mas também um excelente evento para negócios. Era um verdadeiro B2B, parecido isso que hoje o João Dória faz com o LEED, de maneira orgânica. O Antônio Herman e o Porsche Club conseguiam reunir empresários do setor que, claro, tinham Porsche, gostavam de participar das 1000 milhas, né? Então eu sempre achei muito legal. Você falou de McLaren, eu sempre tive uma dúvida, eu acompanhei, você começou a acompanhar automobilismo em 91, eu comecei um pouquinho antes. Como jornalista. Como jornalista. Como fã em 78. Eu vi essa história com 11 anos de idade, vejam só. Eu como jornalista em 86, a minha primeira prova foi aquela quando a Hungria entrou para o calendário da Fórmula 1, que teve aquela ultrapassagem espetacular do Piquet sobre o Ayrton dando o troco e depois o Piquet dando o dedo, mandando um sinal muito carinhoso para o Ayrton, né? Que foi em 86 no GP da Hungria. E eu lembro muito bem que quando já tinha história da Lotus, que para mim era muito especial por causa de John Player Special. Eu lembro até que o moleque tinha aquela latinha que vinha com 50... Não fumava, mas eu adorava ter. A embalagem era muito bonita da latinha do John Player Special. E depois McLaren. McLaren, para todos os brasileiros, remete muito a Ayrton Senna. Né? Imagina, os 3 títulos do Ayrton com McLaren... Uma McLaren que em 1988, das 16 provas daquela temporada, venceu 15, né? Ainda mais aquela estrutura, você deve lembrar, com Osamu Goto e seu exército dos japonesinhos lá, que só eles mexiam no motor. Enfim, uma era campeã de Ayrton com McLaren. Hoje, McLaren de rua, você também cuida disso aqui no Brasil. De alguma maneira te remete a esse consumidor, esse cara que é um McLaren, ele consegue trazer alguma coisa de Ayrton Senna, ou invertendo a mão, o legado de Ayrton, ele consegue vir das pistas para a rua? Vem nos 2 sentidos. Quando o cliente entra na loja da McLaren, agora não, porque a loja mudou de local, ainda não tá pronto o novo endereço, mas tinha um quadro enorme do Ayrton Senna no showroom. Né? E então já tem uma ligação ali. Se o cara não sabe que o Ayrton Senna foi campeão pilotando um McLaren, que pode acontecer, para nós é uma coisa óbvia, né? Mas isso foi há mais de 30 anos, né? Se o cara perguntar por que tem um quadro do Senna ali, a gente vai explicar, né? E da mesma maneira, como a família tem acordo com a fábrica, até criaram o McLaren Senna, que é um carro de alto desempenho de rua, do qual só fizeram 850 unidades. Então, essa identificação acontece nos 2 sentidos, em mão dupla. E para quem está comprando um McLaren, por exemplo, tem alguns artistas plásticos que volta e meia deixam alguma coisa lá na McLaren para expor, só para expor. Inclusive a própria Lalali Senna expôs alguns desses bustos do Ayrton Senna. Ela que fez aquele que inclusive está em Interlagos, né? Isso, aquele que está em Interlagos. Ela é sobrinha do Ayrton. Ela é sobrinha do Ayrton, né? E ela também expôs os bustos menores lá na loja da McLaren, em evento da McLaren de pista. Então tem sim uma troca de ideias aí. Do meu lado, esses 2 universos sempre me motivaram muito a cobrir automobilismo e gostar de automóvel. Um deles, um tal de Sean Connery, que pela primeira vez dirigiu um Aston Martin DB5 no filme Goldfinger, da franquia 007. E outro, claro, Ayrton Senna, que aí dispensa até explicações. Da mesma maneira que você falou que esse legado do Ayrton, ele remete muito a esse comprador da McLaren, ao que o Ayrton já fez na pista, né? O nome McLaren para nós brasileiros é muito forte e a gente associa diretamente a Ayrton Senna. Existe uma associação direta de Aston Martin com James Bond? Sim, inclusive no ano passado, se não me engano, não lembro se foi no começo desse ano ou no fim do ano passado, eles recriaram um DB5, né, em homenagem, foi no ano passado, em homenagem aos 60 anos do filme. Né? Eles recriaram o DB5. Mas colocaram à venda ou foi só um exemplar de comemoração? Não, colocaram um à venda. Um à venda? Colocaram um à venda. Você imagina o preço disso. É para quem realmente gosta e conhece a história. E a importância da franquia 007 para Aston Martin é gigantesca, porque antes ela era o quê? Uma marca que ganhava corrida, uma marca de carros de luxo, uma marca
uma marca bastante considerada, mas num nicho mesmo. Com o 007, ela virou uma marca, entre aspas, popular. Ela se tornou muito conhecida por causa do James Bond. Mesmo quando o James Bond trocava de carro, digamos assim, né? Eu fui ver uma vez um filme do James Bond que eu não lembro mais quem era o ator, né? Porque já teve muita troca de uns anos pra cá. Mas o carro era um BMW Z4. E o meu amigo que tava comigo... Era o Pierce Brosnan. Era o Pierce Brosnan, exatamente. Ele falou, pô, mas e aquele carrão legal de antigamente? Ele ficava invisível. Era uma cena no gelo, que o carro, ele apertava um botão, o carro ficava no mesmo tom, como se fosse um camaleão. Ele ficava do mesmo tom e ele controlava por controle remoto. Tinha uma coisa assim. Tinha metralhadora enfiada também, né? Então, realmente, criou uma lenda, né? É o carro, nossa, é um carro de... Não só é o carro de um herói das telas, né? Exatamente. Então, é o tipo de associação que faz muito bem para qualquer marca, né? Quais são os modelos hoje mais vendidos de Aston Martin aqui no Brasil? Você tem o Vantage, o DB12, o DBX 707. O DBX é o que é mais um SUV? É o SUV. É o SUV. DBX é o SUV. Tem também os de produção limitada, que são o Valhalla e o Valkyrie. O Valkyrie é o que vai estrear no Mundial de Endurance no ano que vem. Qual o preço desse carro, Pandini? Mais ou menos? Não tem. O Aston não tem preço? O Valkyrie não tem preço ainda? Não tem. Não é que não tem preço ainda, tem preço. Mas é um tipo de carro que o cliente chega na loja para comprar e ele pode personalizar do jeito que quiser. Então a fábrica ou a importadora nem divulga preço inicial, porque o cara não vai lá para comprar um carro básico. O cara sempre vai para comprar um carro à sua imagem e semelhança. E isso tem um custo. E isso leva tempo. É tailor-made. É tailor-made, totalmente. Tá.